Então esse aqui é o vídeo de fechamento aqui da PCA. Vou tentar colocar uma outra perspectiva aqui de interpretação da máxima variância que tem a ver com o erro de reconstrução. A gente tinha parado aqui olhando os autovalores ali, né, e a ordem deles e tal. E agora eu vou continuar fechando a parte de erro de reconstrução, que é uma outra interpretação que vai chegar na mesma conclusão lá para o PCA. E depois eu vou falar mais alguma coisa de implementação prática e alguns detalhes finais aqui, para a gente encerrar e falar da tarefa que é a implementação passo a passo da PCA. Então agora o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente tem um vetor, que é esse vetor B, onde os dados vão ser projetados, né? Estou mostrando aqui várias possíveis projeções para esse dado em 2D, então estou saindo de duas dimensões aqui para uma. Vou fazer essa projeção então em cima dessa linha, desse subespaço U aqui. Só lembrando que esse U então ele está contido aqui no R2, que é o nosso espaço original, né? Eu vou ter o vetor x, que é o meu vetor original no espaço R2, e o vetor projetado, que é esse x til aqui, que vai estar nesse vetor B. Em algum desses possíveis, aqui eu estou colocando várias projeções, 50 possíveis projeções diferentes aqui desse vetor. E o que a gente vai demonstrar é que essas diferenças, que são esses tracejados em vermelho aqui, né? A gente vai tentar buscar aquela projeção que minimiza essa diferença. A gente vai pegar uma dessas possíveis projeções aqui, que é a que minimiza essa diferença aqui, que é esse erro, né, de projeção, e a gente vai ver que é justamente a projeção ortogonal, né? Então eu vou tentar abrir esse equacionamento para mostrar como é que a gente chega nisso, né, e mostrar que existe uma equivalência entre minimizar esse erro aqui, achar a solução que minimiza esse erro, e a solução que maximiza a variância. Maximiza a variância do último vídeo, que eu vou falar agora é dessa minimização do erro de reconstrução. Bom, então eu vou partir do pressuposto aqui que todo vetor x no espaço 2D, então x sem o til aqui é no espaço original, né? No nosso caso era 2D ali. Ele vai ser uma soma ponderada aqui dos vetores dessa base, desse espaço, que vai da dimensão 1 até a d, que é a dimensão original desse dataset, né? Então eu posso separar em duas somas, uma que vai de 1 até m e outra de m mais 1 até d, né? Separando essas bases aqui, as ponderações correspondentes, né? E a gente vai focar aqui nas m menores dimensões inicialmente, tá? O vetor reconstruído, então, perdão, vetor reconstruído não, o vetor x til aqui, que seria o vetor projetado, então é o vetor na menor dimensão aqui, que no nosso exemplo anterior vai ser alguma coisa proporcional ao b aqui, né? Essa alguma coisa proporcional ao b, então, a gente vai representar por meio de um somatório de 1 até m, eu estou colocando uma só dimensão ali por enquanto, né? Para o u, que está contido no RD, né? Mas pode ser m dimensões, né? Ponderado por um zm aqui, que seriam as coordenadas desse cara na base b, na base da projeção, tá? Então, esse cara aqui, se eu fosse generalizar ele para qualquer n, né, do meu dataset, eu tenho n maiúsculo exemplos aqui, né, de 1 até n maiúsculo, então estou colocando esse índice n aqui para referenciar o conjunto inteiro, né? Ele vai ser um zm para cada dimensão e n para cada vetor, né, dessa coordenada. Então esse cara aqui, no fim das contas, acaba virando uma matriz, né, ou um vetor para cada exemplo de treinamento, né? Que pondera a base, né? Que é o multiplicador da base aqui, né? Para essa coordenada, né? E a gente pode representar isso dessa maneira aqui ou compactando por meio de álgebra linear aqui, colocando a matriz B da base, né? Como uma matriz multiplicando um vetor para cada n, né? Cada exemplo n aqui que eu tenho na minha base de dados, tá? Estou só apresentando a nomenclatura por enquanto.
Tá? E o que a gente vai buscar? A gente vai buscar minimizar esse J aqui, que é um erro de projeção, né? O erro que eu tenho entre o valor no x na dimensão original e o x projetado. Vou fazer isso por meio da norma L2 ao quadrado aqui, né? Um somatório para todos os n exemplos. Então aqui eu tenho um só, né? Mas se eu tivesse mais x aqui, né? Eu ia medir esse erro para todos os x aqui. E aí fazer esse somatório aqui. Então é isso aqui que a gente vai tentar minimizar, né? A gente vai responder algumas perguntas. Por exemplo, quem é essa base que minimiza esse erro aqui, né? Então, quais são esses vetores aqui, né? Onde estão esses vetores? Essa é a pergunta principal, talvez, né? Tem a ver com a projeção da PCA ali, né? E claro, também é importante para nós sabermos o quanto de cada um desses vetores B aqui, né? Ou seja, as coordenadas aqui que esses caras nos fornecem, né? Para que a gente procure justamente essa projeção de menor diferença entre o dado original e o dado projetado. A diferença é esse cara em vermelho aqui, tá? Esse que a gente quer minimizar. De todos esses caras aqui, o que tem a menor norma, como eu falei antes, é o de projeção ortogonal, mas eu já vou chegar nessa conclusão. Tá? Então vamos por partes aqui. Primeira parte é que eu vou fazer o seguinte. Para eu resolver isso daqui, então, em um primeiro momento, o que eu quero encontrar, como eu disse, é o B e o Z. B e Z é compactado por meio de x til. Né? Então, a minha variável de interesse aqui é o x til. Né? Então, eu vou escrever esse funcional aqui como uma derivada entre duas derivadas, na verdade. Né? Uma derivada primeiro em relação só ao z aqui, né? Então, vamos supor que eu estou fixando o meu b aqui, né? E vou calcular essa derivada só em relação ao z. E essa variável em relação ao z eu vou dividir em duas partes por meio de uma regra da cadeia aqui, né? Então, derivada em relação ao z, que é a minha variável que eu quero encontrar primeiro aqui, né? Derivada de j em relação a x e x em relação a z. Uma regra da cadeia simplesmente aqui. Por que eu fiz essa regra da cadeia? Porque essas duas derivadas eu consigo calcular mais fácil. Deixa eu mostrar como. Então, primeiro estou abrindo o jm aqui, né? E vou fazer a derivada em relação a x. Derivada em relação a x é a derivada dessa norma. A gente já viu isso antes, né? Então, derivada em relação a x dessa norma ao quadrado aqui. Pode voltar lá, a gente já falou sobre uma derivada bem parecida com essa lá do mínimos quadrados, né? Vai ser o menos 2 sobre o n aqui. Xn menos x til transposto. Lembrando então que esse cara é um cara. Essa derivada aqui vai ser uma derivada com dimensão d. Tá? É um vetor, né? Então, é um vetor que tem essa dimensionalidade. Tá? Vou guardar esse cara aqui e vou partir para a próxima derivada, que é a derivada desse x til em relação a z. Então, o x til eu mostrei para vocês antes que ele vai ser uma ponderação da base, né, dos vetores da base aqui, né? Pode ser escrito dessa maneira ou dessa daqui. Mas o que importa é que a derivada desse cara em relação a um z e n aqui, né? Colocando de forma genérica, né? É a derivada desse somatório, né? Esse somatório aqui, ele vai ser zero para todos os z e n aqui que são diferentes de i e n, né? Então, só quando m for igual a i, aqui, que a derivada vai ser o bi, né? Que vai existir essa derivada, para todas as outras do somatório vai ser zero, então o resultado aqui dessa derivada para todo esse somatório é só o bi. Então, com base nisso, eu posso combinar esse bi com esse resultado que eu tenho aqui e voltar na derivada da regra da cadeia. Tá? Deixa eu só ver aqui o que ele vai colocar na sequência. É exatamente isso, né? Aqui acabou ficando o X chapéu repetido, mas não tem problema, tá? Isso aqui desconsidere por enquanto, se for o caso, depois eu uso ele de novo. Mas então, o resultado desse negócio aqui é o seguinte. Eu vou pegar esse cara aqui e vou multiplicar ele por esse cara aqui. Tá? O detalhe, bom, vou usar ele agora então. O detalhe aqui, né, é que eu vou substituir o xn, o x til aqui já por esse somatório. Já que eu pulei essa etapa e estou mostrando ela direta aqui, né?
Então, onde aparece esse x aqui, eu já estou substituindo por isso e estou multiplicando toda essa derivada aqui por isso daqui, que é justamente o que a regra da cadeia está me impondo. Fazendo tudo isso, eu chego aqui, ó, menos 2 sobre n, xn, menos o x chapéu, que é todo esse negócio aqui, ele é transposto por que vem daqui, né? Vezes o bi, que é essa parte aqui, né? Que é essa derivada que está aqui. Tá? Então, eu posso dar uma reorganizada nesse negócio aqui da seguinte maneira. Tá? Como o produto dessas bases aqui, para todo m diferente de i, né? Quando eu for fazer essa distributiva aqui, ele vai ser zero, porque essa base é uma base ortonormal, né? Estou pressupondo orthonormal bases aqui, né? O que acontece é que ele vai ser zero, só não vai ser zero para quando o m for igual ao i, né? Então esse somatório se resume só a manter o z m igual a i, então fica z i n aqui, né? B transposto, B transposto. Eu já estou distribuindo esse transposto aqui para dentro do somatório e para dentro dessa parte aqui também, né? E já multiplicando por B, então fica xnb, ZIN, transposto BI. Aqui também vale a regra, isso aqui é uma base ortonormal, então o produto interno desse cara aqui não é zero, é 1, né? Então, simplesmente ele desaparece e eu fico com esse resultado que está aqui. O que eu quero é derivar e igualar a zero de tal maneira que eu ache uma forma de calcular essa primeira variável que é o z e n. Então, igualando isso daqui a zero, né? O resultado para o z e n vai ser xn transposto, ou pela simetria aí do produto interno, bi transposto xn. Tá? Então, que esse nosso primeiro resultado nos indica, né? Ele indica o seguinte, que as coordenadas z e n, né, da projeção x-til aqui, né, na base B, né, é... Perdão, na verdade, o resultado ele diz justamente isso que eu acabei de falar, né? Que para o i igual a 1 até m e para todos os exemplos, né, de treinamento, até a minha dimensão m aqui, né, indicam que o z e n são de fato, né, as coordenadas da projeção ortogonal. Né? Por que isso? Se você for ver lá voltar na seção 3.8, lá para trás, quando a gente apresentou projeção ortogonal, né? Quando a gente calculava as coordenadas da projeção e chegava justamente no produto interno, esse resultado mostra aqui, isso nos diz então que a projeção que a gente vai ter, a coordenada da projeção é justamente a projeção ortogonal. Então, voltando no meu desenho lá, né, a coordenada em função desse vetor B aqui, né, assumindo que eu conheço ele, né, que é o que eu estou assumindo no início aqui, ela vai ter essa projeção ortogonal vai ter essa projeção aqui, né, que teria um valor z qualquer aqui, né, que é o cara que eu estou buscando, que quando multiplicado por b vai justamente dar o x til aqui, né. Esse cara ele é encontrado por meio de um produto interno, como a gente viu lá na seção 3.8. Pode voltar lá e dar uma olhada nisso, né, para recapitular. E pelo fato de ele ser um produto interno, então, né, consequentemente, ela é a projeção ortogonal. Tá? Então, projeção ortogonal, produto interno da base que eu tenho pelo vetor x. Tá? Essa que é a jogada do negócio aqui. Tá? Bom, aqui eu estou reescrevendo só, né? Para tentar colocar isso em termos de coordenadas. Que eu, na verdade, achei só o z aqui, né? Então eu só determinei quem é o z. Então, se eu quisesse achar quem é o x chapéu, conhecendo esse z aí, né? Bastaria eu fazer o seguinte: eu substituo aqui, ó, aonde eu tenho. Vou voltar aqui, ó, no x chapéu aqui, né? X til, né? Eu substituiria aquele z lá, né? E faria um somatório, né? Pode ser para os N exemplos ou para qualquer um exemplo, né? Então ficaria BJ, daí BJ transposto BJ aqui, né? Inverso, isso aqui
Seria legal você dar uma olhada de novo lá na seção 3.8 para recapitular da onde que vem isso, né? Vezes o BJ transposto vezes o X, tá? Então isso aqui seria só, uma vez conhecida a coordenada, né? Conhecida a coordenada desse cara, como que eu obtenho o X chapéu, tá? E resolvendo isso daqui, né? Fica que é BJ vezes BJ transposto vezes X, isso está num RD aqui, né? É, que é o espaço de coordenadas do X tio aqui, né? E isso também poderia ser colocado em termos matriciais, tá? É, eu poderia reescrever todo esse equacionamento em termos matriciais como está aqui embaixo, que chegaria numa generalização disso, né? Dessa expressão que está aqui, que é a matriz B, B transposto vezes X, isso daí então para qualquer dimensionalidade, não somente para uma única dimensionalidade para um único vetor B, e sim para todas as dimensões aqui da projeção. Se isso fosse projetado no espaço do que mais do que uma dimensão. Tá? Então simplesmente seria pegar a base aqui, né? A matriz da base, multiplicar pela transposta e pelo vetor x. Tá? Isso é consequência do fato da projeção ser ortogonal, como está colocado aqui, né? Que está detalhado lá na seção 3.8. Eu não vou trazer todo esse equacionamento de novo aqui, porque senão fica muito denso, né? E o objetivo de ter apresentado todo ele antes era justamente para simplificar essa parte. Então você pode voltar lá na seção 3.8 e dar uma verificada nisso aí para entender bem essa relação que eu estou mostrando aqui. Então, de novo, né, só para explicar. Se eu for variando. Esse aqui é Z1, né? Z1 nessa minha representação aqui, né? De x tio, que é Z1 vezes B, né? Então, o cara que vai ter o menor erro de reconstrução é justamente a projeção ortogonal, né? E se eu fosse variando aqui esse Z1, né, vendo vários valores de Z1 e medindo essa diferença entre o vetor original e o projetado, a gente vai ver que o menor valor de todos é justamente esse Z que está aqui, né, que multiplica o vetor B de quase 1,5 ali, né, que é o da projeção ortogonal. Né? É... Bom, então isso aqui só para explicar a origem da base ali, né? Mas isso é só uma parte do problema, né? Lembrem que o que a gente precisa são duas coisas, né? A gente precisa encontrar qual é o valor da base, né? Qual que é a coordenada da base ali, né? Então eu preciso saber quanto que eu tenho que multiplicar pelo B para chegar na projeção ortogonal, mas eu preciso saber também quem é o B, né? Existem vários candidatos aqui, né? Mas somente um é o da projeção ortogonal para uma dimensão, mas poderia ser expandido para várias dimensões, né? Então eu precisaria aqui determinar também qual é essa base. Então essa é a segunda parte do meu problema aqui. Tá? Então eu estou recapitulando que o x projetado, xn projetado, vai ser a soma das coordenadas aqui, né? Que vem lá do produto interno e tal, lá, né? Vezes a base bm, né? Esse cara aqui na solução da projeção ortogonal, né? Pelo que a gente já determinou antes, aqui está representada a equação 10.32 do livro, mas é basicamente essa conclusão aqui, né? Eu posso reescrever esse z dessa forma que está aqui. Tá? Produto interno de x com a base b. Tá? Então eu vou tentar retrabalhar esse negócio aqui para a gente ver como que a gente pode entender o que é essa base. Tá? Então, só retrabalhando esse produto interno ali, né, aproveitando a simetria do produto interno, eu poderia escrever BM transposto vezes o x, né? O x não depende do m aqui, então eu poderia deixar aqui dentro simplesmente os vetores b, né? Além disso, né, a gente sabe lá que se a gente for olhar o vetor xn, né, então deixa esse resultado no buffer aqui, agora vamos olhar o xn, né? O xn ele pode ser escrito então também como um conjunto de coordenadas vezes a base na dimensão d original. Aqui eu estou na dimensão m, aqui eu estou na dimensão d. Tá?
Também pela relação 10.32 lá, né? Eu poderia buscar aqui, então, reescrever essas coordenadas aqui como a projeção ortogonal, né? Então, a projeção ortogonal é o produto interno entre x e a base, né? E aí eu poderia reescrever aqui, ó, o vetor x, não o vetor projetado, mas o vetor original também, com a mesma cara desse vetor projetado que está aqui, tá? Simplesmente fazendo uso da relação 10.32 e rearranjando ela aqui, que diz que a coordenada ali está relacionada com a projeção ortogonal, tá? Bom, fazendo uma reorganização aqui, né, desse xn aqui, eu poderia separar ele em dois somatórios. Um que vai da dimensão 1 até a dimensão m, que é a mesma dimensão aqui do vetor projetado. Veja que a base no vetor x e no vetor x projetado até a dimensão m, ela é a mesma, né? Compare aqui com esse cara aqui, né? Isso é importante, essa simetria é importante para o que vai vir depois, né? E aí mais, então, o somatório que seria do m mais 1 até o d para os j, né? Estou usando m aqui, estou usando j aqui, para o restante das dimensões da base, né? Tá, então, dito isso, quando eu vou fazer a subtração desses dois caras aqui, né? Então, a subtração dessa expressão com essa daqui, o que é comum entre os dois, que é até a dimensão m, ela desaparece e fica só da dimensão m mais 1 até a d. Dos vetores da base, aí, então, que não são o que é comum entre os vetores da base do x til, que vai de 1 até m, né? E os mesmos vetores para o xn, né? Quando eu subtraio, ou seja, o meu erro de projeção nessa base de menor dimensão, ele está relacionado então ao que sobra em termos de base, a diferença entre o que forma a base do vetor projetado e o vetor original, tá? Essa é a conclusão importante do que eu estou querendo mostrar aqui. Então, eu vou continuar essa análise fazendo o seguinte. Eu vou rearranjar esses dados aqui, vou escrever xn para dentro, aproveitando a simetria do produto interno aqui, né? E escrever os BJs dessa forma que está aqui. Então, estou só invertendo esses dois caras aqui, tá? E aí, invertendo de novo para deixar o xn multiplicando o BJ, tá? Então, esse aqui é um resultado bem importante que a gente já vai detalhar um pouquinho mais ele, que é o seguinte, a subtração desses dois caras aqui vai ser um somatório dos vetores da base que não são os vetores da base em comum entre essas duas dimensões, tá? Então, se a gente for olhar aqui, ó, a diferença, que é esse laranja aqui, ó, entre o vetor original, que é o azul, e o vetor projetado, que é o laranja, essa diferença aqui, ela está determinada, né? Se a gente for olhar ela aqui, né? Ela está determinada por um vetor de base que não é o vetor de base comum entre o espaço original e o espaço projetado. Então, isso aqui deixa eu explicar com mais calma, que esse ponto é importante. O espaço projetado é a dimensão x1. Então, o x1 ele é comum tanto ao vetor original, x, quanto ao vetor projetado, x til. Tá? Chamando de vetor, mas ali acaba virando um escalar. Tá? Por quê? Porque a minha projeção aqui, ó, ortogonal, né? Já falou que a projeção que minimiza o erro é a projeção ortogonal, então estou projetando ortogonalmente aqui, né? Vocês vão se dar conta que ela é a mesma da máxima variância, mas por enquanto não vamos passar para essa etapa, né? Então eu estou projetando esse cara aqui, ó, a projeção de menor erro, que é a ortogonal, vai projetar na dimensão de x1. Tá? Então x1 é comum a esses dois caras. Quando eu subtraí, foi justamente ele que caiu fora aqui, ó, por conta dessa simetria dessa escrita que eu impus aqui, né, justamente para a gente chegar a essa conclusão. E aí, o laranja aqui, né, essa barrinha laranja,
ela está escrita em termos de uma base que é uma base ortogonal a U, né? Que é justamente a x2. Né? Então, esse somatório, que na verdade para nós não é um somatório, porque a gente só tem uma dimensão aqui, né? Que é justamente o x2, está dizendo o seguinte, que a subtração ela está somente na base daquilo que sobrou. O que sobrou? É o que não era comum. O que não é comum? x2, já que x1 era comum aos dois. Mais ou menos essa é a ideia aqui, então, né? Que eu sei que é um pouco confusa, mas porque para a gente mostrar a conclusão que a gente quer chegar, tem que passar por aqui, tá? Mas acho que por meio desse exemplo aqui fica mais evidente enxergar. Tá? E claro que esse cara que sobra aqui ela é ortogonal, porque isso aqui é uma base ortonormal, né? Então vai ter que ser ortogonal. Tá? Continuando aqui, então eu estou partindo desse resultado aqui, tá? xt ali, b, então estou continuando desse cara que está aqui. Tá? Vou estender um pouco mais essa análise aqui, ela é bem importante para a gente continuar a compreensão aqui da onde a gente vai chegar e a relação do que a gente falou com o vídeo anterior. Tá? Então, se a gente recapitular, né, que se a gente tem um somatório aqui, né, para m vetores, né, de BM transposto, isso aqui é a mesma coisa do que a matriz B da base, né, vezes essa matriz B transposta. Tá? Então, o que eu posso fazer? Posso pegar lá o que eu quero minimizar, que é o erro para todos os n exemplos, né? E vou reescrever isso por meio dessa relação que está aqui, ó. Quem que é o x projetado ali, né? O x projetado, ele nada mais é do que... deixa eu ver se eu tenho aqui uma relação mais fácil. O x projetado, ele vai ser... deixa eu pegar aqui. Aqui eu tenho só a subtração dos dois. Eu teria que voltar lá para trás, que é essa relação que está aqui, ó. Aqui. Esse é o x projetado, né? Esse cara aqui eu poderia reescrever ele, né? Reordenando o produto interno aqui dentro, né? Então, da mesma maneira que eu fiz para chegar nessa relação, mas reordenar esse produto interno ali, né? Para ficar BM transposto, né? E aí eu poderia reescrever aquilo tirando o somatório e escrevendo o produto de duas matrizes, né? Vezes xn. Por que vezes xn? Porque o xn está aqui, né? Então, só reordenando esse produto interno aqui e reescrevendo por meio de um produto matricial, que é essa equivalência que eu coloquei aqui, eu chego nessa relação que está aqui. Tá? Essa relação que está aqui, eu posso deixar o xn em evidência aqui, e aí eu vou ter uma matriz de identidade menos b transposto vezes xn. Tá? Bom, vou congelar essa interpretação aqui e vou apresentar uma outra interpretação, que é a seguinte. A gente falou que x menos x transposto não, xn menos o x reconstruído aqui, né, é igual a justamente esse negócio que está aqui. Tá? Isso aqui foi a conclusão do meu slide anterior, né, ó. Xn menos xn til aqui deu esse cara que está aqui. Então, beleza. Então, eu vou pegar agora, eu vou substituir, já vou explicar onde a gente vai chegar. Mas eu vou substituir esse asterisco aqui, ó, exatamente dentro dessa norma que está aqui, e aí eu obtenho essa expressão que está aqui. Se eu trabalhar um pouquinho essa norma, né, a raiz, a norma L2 vai ser isso aqui ao quadrado, tudo que está aqui dentro, né, ao quadrado, né, basicamente esse cara aqui ao quadrado, né, a raiz disso, mas como está elevado ao quadrado, a raiz cai fora, né, e aí eu fico basicamente com esse termo aqui ao quadrado, que eu posso escrever assim, eu posso escrever assim. As duas formas são possíveis. Tá? Então a conclusão aqui, ó, é o seguinte: eu posso reordenar de novo, aproveitando a simetria do produto interno, isso aqui ajuda bastante, né? Eu deixo o xn aqui no miolo,
E aí eu vou colocar o somatório em função de n, como o BJ não depende de n, eu vou passar o somatório para dentro aqui, ó, porque quando eu coloco esse somatório em n, né, para cá, invertendo os somatórios aqui e tirando aquilo que não depende de n para fora, que é um dos BJs, o transposto, o outro eu deixo lá, não vai fazer tanta diferença agora. O miolo aqui, esse miolinho que está aqui, ele é a matriz de covariância. É a definição da matriz de covariância, supondo que esse dado tem média zero. Não falei sobre isso, mas, enfim, é uma pressuposição que a gente está falando ao longo de toda a aula aqui, né? Então, esse cara é a matriz de covariância, então eu posso simplesmente vir aqui e reescrever esse funcional aqui, ó, Jm, como sendo o produto dessa base aqui, né? Com um detalhe que é só da dimensão que sobra, né? É só do m mais 1 até d, ou seja, é só do meu exemplo aqui anterior, o x2, né? Dessa base da matriz de covariância, né? Então, qual que é a interpretação? Bom, deixa eu só dar mais uma ajeitada aqui. Isso aqui poderia ser reescrito de outra forma, tá? Que é basicamente esse somatório aqui, em função da simetria da matriz de covariância e pelo fato disso aqui ser uma base ortonormal, né? Ele acaba sendo igual ao eu fazer o somatório do traço desse negócio aqui, né? O traço tem algumas propriedades aqui que eu posso também mudar a ordem das coisas aqui dentro, né? Então eu troco, o traço se mantém igual, né? E aí eu posso simplesmente deixar separado aqui, né? Entre o traço de BJ transposto vezes o S. E aí isso aqui para nós basicamente é a matriz de projeção, né? BJ transposto vai ser a matriz de projeção lá, né? Se a gente for recapitular lá na matriz de projeção ortogonal, ela é calculada dessa maneira, né? Então é a matriz de projeção vezes a matriz de covariância, né? Bom, o que que isso quer dizer aqui para nós, né? E isso aqui, ó, esse Jm aqui é justamente equivalente a isso daqui, né? Então essas duas coisas são iguais. Essa interpretação aqui ela é um pouquinho mais complicada de enxergar, né? O que eu quero mostrar na sequência aqui, apesar dela ser equivalente, tá? Mas o ponto importante dessa equivalência aqui que eu acabei de chegar, né? É que quando a gente minimiza esse J aqui, então a gente minimiza o erro, né? Ele é equivalente a minimizar a variância do dado projetado nas dimensões que sobraram. Então, vou voltar lá no meu exemplo aqui. Ó. Minimizar o erro, que é projetar ortogonalmente aqui esses dados, né? Ela é equivalente a minimizar a variância nessa dimensão que sobrou, que é x2. Essa aqui é a interpretação daquela equação. Né? E aí, de acordo com o que a gente falou na aula anterior lá, né? Esse Jm aqui, em função de eu ter reescrito por meio desse traço e tal, né? Ele também poderia ser escrito como a soma aí dos autovalores aí da matriz de covariância do dado projetado, basicamente. Né? Que seriam os menores autovalores aí, né? Porque eles estão relacionados às dimensões que sobraram. É uma volta grande, mas o ponto mais importante aqui é chegar a essa conclusão, né? Que minimizar o erro, ou seja, projetar ortogonalmente, é a mesma coisa do que achar a menor variância na dimensão que sobrou. Então, achar a menor variância na dimensão que sobrou é a mesma coisa do que achar a maior variância na dimensão que você quer projetar.
todas interpretações equivalentes aqui, apesar de uma volta relativamente complexa aqui do ponto de vista de equacionamento, né? Algumas coisas eu pulei mais rápido aqui e tal, mas talvez você tenha que voltar lá na parte de projeção ortogonal para se lembrar bem, né? Mas o caminho é basicamente esse, né? Bom, um exemplo prático aqui da PCA, né? Só para a gente ilustrar um pouco aqui e já partir para o encerramento, né? Quando eu projeto, por exemplo, esse dado lá do MNIST da aula passada lá, que é de 28 por 28, né? Um dado com 764, eu acho, dimensões aqui, né? Em duas dimensões, ó, uma e duas aqui, né? A gente consegue ver que ainda assim, mantendo a máxima variância dos dois, ou menor erro de reconstrução, que agora é equivalente ali, né? De reconstrução não, de projeção, né? Que é equivalente aí, né? A gente consegue manter uma certa separabilidade dos dados, né? Muito embora isso não esteja explícito na PCA, né? Mas essa separabilidade dos dados aqui se mantém, ó. Esses aqui são os caracteres 1 aqui em laranja, né? E em azul aqui os caracteres 0, né? Então a projeção na máxima variância aí, ou o menor erro de projeção ortogonal ali, né? Que é a projeção ortogonal, fornece essa característica, né? Não é uma verdade absoluta, né? Isso aqui não dá para garantir sempre, mas em geral o PCA funciona muito bem em muitos casos práticos, né? Um outro detalhe, né, é que voltando agora, né, para o assunto mais geral aí, que quando a gente faz a PCA, a gente tem duas maneiras de resolver ela. A primeira que é a do vídeo passado lá, que é fazer a decomposição em autovalores e autovetores da matriz S, né? Que é basicamente x transposto aqui, né? Isso é uma forma, né? Então essa aqui seria a forma 1, né? Aplicar diretamente essa decomposição aqui na matriz S, né? Ou a forma 2, que é uma forma bastante usual, é usar a SVD como parte do processo de decomposição da matriz de covariância, né? Uma vez que os autovalores de S são o quadrado dos valores singulares de x. Né? Da onde que vem isso aqui, né? Lembrando da decomposição SVD, então se eu tenho uma matriz X, a decomposição SVD dela vai ser uma matriz U, uma sigma e uma V transposto. Tá? A matriz S ela é 1 sobre n x transposto. Tá? Se o x é tudo isso daqui, eu posso substituir aqui e posso substituir no transposto, né? Vai ficar U sigma V transposto, daí aplicando a transposição fica V sigma transposto U. Esse cara aqui, pelas propriedades da matriz V lá, né? Que é uma matriz cuja inversa é igual à transposta, né? O produto da transposta por ela mesma vai dar a matriz de identidade, e aí a matriz de identidade some aqui, né? E eu fico com essa decomposição aqui. Tá? Isso diz o seguinte, ó. Se a gente for recapitular lá da sessão 4.5, quando eu apresentei a SVD, né? A coluna de U, né? As colunas de U, são os autovetores da matriz de covariância. Então, se eu fizer a decomposição SVD, quando eu pego o U aqui, a coluna de U aqui, né, vão ser os autovetores dessa decomposição. Né? Em função dessa igualdade final que a gente chegou aqui. Né? E os autovalores, lambda d aqui de S, né, estão relacionados aos valores singulares de x, né, por meio dessa relação aqui. Né? Então, eu posso, de repente, fazer uma decomposição em autovalores e autovetores, ou, perdão, uma decomposição SVD da matriz X aqui, né? E aí olhar para a matriz U, e os valores singulares de X, né? Que estão dentro aqui da nossa decomposição SVD. E aí simplesmente determinar o que eu preciso aí da matriz de covariância em função dessa relação. Tudo vem dessa igualdade que eu mostrei aqui, né? É ela que permite, na verdade, tudo isso, né? Bom, isso aqui é uma outra forma, né? Em geral, como a SVD tem algumas características computacionalmente mais
desejáveis aí, acaba que se usa mais ela aí para fazer a decomposição da PCA ao invés de fazer diretamente a decomposição em autovalores e autovetores da matriz de covariância. Bom, para fechar aqui então, alguns detalhes de implementação aqui da PCA, né? Como que se faz na prática, né? Tem esses passos aqui, né? Que é da seguinte forma: tem meu dataset original. Primeiro passo, removo a média, centralizando o dataset aqui. Uma outra coisa que se faz é dividir pelo desvio padrão em cada dimensão para ter uma variância unitária ao longo de cada eixo, né? Isso é bastante comum, né? Aí você pode calcular os autovalores e autovetores aqui da matriz de covariância, né? Estão indicados aqui pelas essas setas os autovetores dessa matriz, né? Que pode ser pela SVD ou pode ser uma decomposição convencional da matriz S, né? Aí eu projeto os dados aqui nos eixos dos autovetores da matriz de covariância. Estou projetando aqui numa dimensão, né? Poderia projetar na outra, né? Vamos supor que eu estou projetando só em uma, na dimensão de máxima variância. Depois eu simplesmente desfaço a normalização ali, né? Da média e da variância, botando de novo os dados lá para o espaço original, que seria, digamos assim, projetar esses caras nessa dimensão aqui, né? Então esses são os passos principais da SVD. Falei de vários focos aí, várias formas de ver isso, né? Também posso fazer a reconstrução, né? A reconstrução está relacionada com a soma aí os menores autovalores que sobram aqui das dimensões extras, né? E aí, claro que quanto mais componentes principais, menor é o meu erro de reconstrução, né? Quando eu uso poucas, ó, minha reconstrução fica bem ruim, né? À medida que eu vou aumentando, o meu sinal original vai se aproximando do meu sinal reconstruído. Agora que é reconstrução mesmo, né? Aquela reconstrução que eu mostrei lá no comecinho, lá no primeiro slide lá do vídeo anterior. E somente para fechar aqui algumas interpretações, em termos de implementação, então, tá? O tutorial está aqui, né? O tutorial da implementação passo a passo da PCA. Eu simplifiquei algumas coisas aqui, tá? Então, começo abrindo o dataset, mostrando a dimensionalidade dele e tal. Aí vai ter toda a decomposição aqui em autovalores e autovetores, como que é feita a matriz de projeção, né? A matriz de projeção vem dos autovetores e autovalores da matriz S, né? E aí depois a PCA efetivamente mais a reconstrução, tá? Depois tem um erro de reconstrução, precisa ter uma interpretação aqui, né? E eu recomendo, assim, basicamente você ficar nessa parte 1, tá? Essa parte 2 aqui é mais um extra, né? Para dados com uma dimensão mais alta e você não para evitar de fazer a decomposição de autovalores em autovetores para uma matriz de covariância de dimensão muito alta, né? Mas isso aqui é mais uma questão de implementação prática, tá? Fica como um extra. Eu acho que o importante mesmo é você fazer esse primeiro aqui para entender, né? Então isso encerra o nosso segundo vídeo, encerra também a parte da PCA, com a parte um pouquinho mais complexa aqui, mas para dar todas as interpretações que são mais relevantes para ela.